Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 13, verso 8. Maharaj Yudhishthira disse: Meu tio, lembraste de como sempre nos protegeste, juntamente com nossa mãe, de todas as espécies de calamidades. Tua parcialidade, como as asas de um pássaro, salvou-nos do envenenamento e do incêndio premeditado. Significado: devido à morte de Pandu, em idade prematura, seus filhos pequenos e viúva foram objeto de cuidado especial por parte de todos os membros mais velhos da família, especialmente Bhishmadeva e Mahatma Vidura. Vidura era mais ou menos parcial com os Pandavas, devido à situação política deles. Embora Dhritarashtra fosse igualmente cuidadoso com os filhos pequenos de Maharaj Pandu, ele era uma das partes intrigantes que queria alijar os descendentes de Pandu e substituí-los com a elevação de seus filhos a governantes do reino. Mahatma Vidura pôde acompanhar esta intriga de Dhritarashtra e companhia, e por isso, embora fosse um servo fiel de seu irmão mais velho, Dhritarashtra, Vidura não gostava das ambições políticas dele em favor de seus próprios filhos. Portanto, ele era muito cuidadoso quanto à proteção dos Pandavas e sua mãe viúva. Desse modo, ele era, por assim dizer, parcial com os Pandavas, preferindo-os aos filhos de Dhritarashtra, embora comumente todos eles fossem igualmente queridos a seus olhos. Ele era igualmente afeiçoado a ambos os grupos de sobrinhos, no sentido de que sempre repreendia Duryodhana por sua política intrigante contra seus primos. Ele sempre criticava seu irmão mais velho por sua política de encorajamento a seus filhos, e ao mesmo tempo estava sempre alerta para dar proteção especial aos Pandavas. Todas essas diferentes atividades de Vidura, dentro da política palaciana, tornaram-no famoso como parcial com os Pandavas. Maharaj Yudhishthira referiu-se à história passada de Vidura, antes de sua partida do lar, para uma prolongada viagem de peregrinação. Maharaj Yudhishthira lembrou-lhe de que ele fora igualmente bondoso e parcial com seus sobrinhos crescidos, mesmo após a guerra de Kurukshetra, um grande desastre familiar. Antes da guerra de Kurukshetra, a política de Dhritarashtra era de pacífica aniquilação de seus sobrinhos. Portanto, ele mandou Purochna construir uma casa em Varanavata, e quando a construção foi terminada, Dhritarashtra desejou que a família de seu irmão vivesse ali por algum tempo. Quando os Pandavas se puseram a caminho de Varanavata, na presença de todos os membros da família real, Vidura, com muito tato, deu instruções aos Pandavas sobre o futuro plano de Dhritarashtra. Isso está especificamente descrito no Mahabharata, Adi Parva 114. Ele preveniu indiretamente: uma arma, que não é feita de aço ou qualquer outro elemento material, pode ser mais afiada para matar o inimigo, e aquele que sabe disso nunca é morto. Isto é, ele avisou que o grupo dos Pandavas estava sendo enviado a Varanavata para ser morto, e portanto aconselhou a Yudhishthira para que tivesse muito cuidado em seu novo palácio residencial. Ele também deu pistas sobre o incêndio e disse que o fogo não pode extinguir a alma, mas pode aniquilar o corpo material. Mas aquele que protege a alma pode viver. Kunti não podia acompanhar esta conversa indireta entre Maharaj Yudhishthira e Vidura. E assim, quando perguntou a seu filho sobre o significado da conversa, Yudhishthira respondeu que, a partir das palavras de Vidura, entendia-se que havia uma previsão de incêndio na casa para onde eles estavam indo. Mais tarde, Vidura veio disfarçado até os Pandavas e informou-lhes de que o vigia da casa atearia fogo à casa na 14ª noite da lua minguante.
Tal era a intriga de Dhritarashtra para que os Pandavas morressem todos de uma vez, juntamente com sua mãe. E pelo aviso de Vidura, os Pandavas escaparam através de um túnel subterrâneo, de modo que Dhritarashtra não ficasse sabendo de sua fuga. Tanto que, após atearem fogo, os Kauravas estavam tão certos da morte dos Pandavas, que Dhritarashtra executou os últimos ritos fúnebres com grande alegria. E durante o período de luto, todos os membros do palácio ficaram dominados pela lamentação. Mas Vidura não estava, por saber que os Pandavas estavam vivos em alguma parte. Há muitos exemplos de calamidades assim, sendo que em cada uma delas Vidura protegeu os Pandavas por um lado, e por outro lado tentou dissuadir seu irmão Dhritarashtra de sua política intrigante. Portanto, ele era sempre parcial com os Pandavas, assim como um pássaro protege seus ovos com as asas. Verso 9. Enquanto viajavas sobre a face da terra, como mantinhas tua subsistência? Em que lugares santos e locais de peregrinação prestaste serviço? Significado. Vidura saíra do palácio para desapegar-se dos afazeres domésticos, especialmente das intrigas políticas. Como se referiu aqui antes, ele foi praticamente insultado, por Duryodhana tê-lo chamado de filho de Shudrani, embora não estivesse fora de lugar falar licenciosamente no caso da própria avó. A mãe de Vidura, embora uma Shudrani, era avó de Duryodhana, e palavras jocosas são às vezes permitidas entre neto e avó. Mas como a observação era um fato real, tratava-se de uma conversa desagradável para Vidura, e foi recebida como um insulto direto. Portanto, ele decidiu deixar a casa de seus parentes e preparar-se para a ordem de vida renunciada. Esse estágio preparatório chama-se Vanaprastha Ashrama, ou vida retirada, para viajar e visitar os locais sagrados sobre a face da terra. Nos locais sagrados da Índia, tais como Vrindavan, Hardwar, Jagannatha Puri e Prayag, há muitos grandes devotos. E há ainda refeitórios gratuitos para as pessoas que desejam avançar espiritualmente. Maharaj Yudhishthira estava curioso de saber se Vidura se mantivera pela misericórdia dos refeitórios gratuitos, chatras. Verso 10. Meu senhor, devotos como vossa graça são, em verdade, lugares santos personificados. Porque carregas a personalidade de Deus dentro de teu coração, convertes todos os lugares em locais de peregrinação. Significado. A personalidade de Deus é onipresente através de suas diversas potências, espalhadas por toda a parte. Assim como o poder da eletricidade distribui-se por toda a parte dentro do espaço. Analogamente, a onipresença do Senhor é percebida e manifestada por seus devotos imaculados, como Vidura, assim como a eletricidade manifesta-se na lâmpada. Um devoto puro como Vidura sempre sente a presença do Senhor em toda parte. Ele vê tudo na potência do Senhor, e o Senhor em tudo. Os locais sagrados em toda a terra destinam-se a purificar a consciência poluta do ser humano, através de uma atmosfera saturada, com a presença dos devotos imaculados do Senhor. Qualquer pessoa que visite um local sagrado deve procurar os devotos puros que residem em tais lugares sagrados, ouvir deles as lições, tentar aplicar suas instruções na vida prática e assim preparar-se gradualmente para a salvação final, voltando ao Supremo. Ir a algum lugar sagrado de peregrinação não significa apenas banhar-se no Ganges ou Yamuna, ou visitar os templos situados nesses lugares. Deve-se também buscar representantes de Vidura que não tenham outro desejo na vida exceto servir a personalidade de Deus. A personalidade de Deus está sempre com esses devotos puros, por causa de seu serviço impoluto,
que não tem vestígio algum de ação fruitiva ou especulação utópica. Eles estão executando verdadeiro serviço ao Senhor, especificamente pelo processo de ouvir e cantar. Os devotos puros ouvem das autoridades e recitam, cantam e escrevem sobre as glórias do Senhor. Mahamuni Vyasadeva ouviu de Narada e então cantou na forma escrita. Shukadev Goswami estudou com seu pai e o descreveu a Parikshit. Este é o processo do Srimad Bhagavatam. Assim, através de suas ações, os devotos puros do Senhor podem converter qualquer lugar em local de peregrinação, e os lugares sagrados são dignos deste nome apenas por causa deles. Tais devotos puros são capazes de retificar a atmosfera poluída de qualquer lugar, para não falar de um lugar sagrado que se torna profano devido às ações duvidosas de pessoas interesseiras que tentam adotar uma vida profissional à custa da reputação do lugar sagrado. Verso 11. Meu tio, tu deves ter visitado Dwarka. Naquele lugar sagrado estão nossos amigos e bem-querentes, os descendentes de Yadu, que estão sempre absortos no serviço ao Senhor Shri Krishna. Deves tê-los visto ou ouvido sobre eles. Acaso vivem eles felizes em suas moradas? Significado. A expressão particular Krishna Devataha, isto é, aqueles que estão sempre absortos no serviço ao Senhor Krishna, é significativa. Os Yadavas e os Pandavas, que estavam sempre absortos pensando no Senhor Krishna, e em suas diferentes atividades transcendentais, eram todos devotos puros do Senhor, como Vidura. Vidura abandonou o lar para devotar-se completamente ao serviço ao Senhor, mas os Pandavas e os Yadavas estavam sempre absortos pensando no Senhor Krishna. Assim, não há diferença entre suas qualidades devocionais puras. Quer permaneça no lar, ou deixe o lar, a verdadeira qualificação do devoto puro é tornar-se absorto em pensar favoravelmente em Krishna, isto é, sabendo bem que o Senhor Krishna é a absoluta personalidade de Deus. Kamsa, Jarasandha, Shishupala e outros demônios como eles também estavam sempre absortos pensando no Senhor Krishna, mas eles se absorviam de maneira diferente, ou seja, desfavoravelmente, ou pensando que ele era apenas um homem poderoso. Portanto, Kamsa e Shishupala não estão no mesmo nível que os devotos puros, como Vidura, os Pandavas e os Yadavas. Maharaj Yudhishthira também estava absorto pensando no Senhor Krishna e seus associados em Dwarka. De outro modo, ele não poderia ter perguntado sobre eles a Vidura. Maharaj Yudhishthira estava, portanto, no mesmo nível de devoção que Vidura, embora ocupado nos afazeres estatais do reinado do mundo. Verso 12. Sendo assim interrogado por Maharaj Yudhishthira, Mahatma Vidura descreveu gradualmente tudo o que experimentara pessoalmente, exceto a notícia da aniquilação da dinastia Yadu. Verso 13. O compassivo Mahatma Vidura não suportava ver os Pandavas desolados, por momento algum. Portanto, ele não revelou este desagradável e insuportável incidente, porque as calamidades vêm por si mesma. Significado. Segundo Niti Shastra, leis cívicas, não se deve falar uma verdade desagradável, que cause aflição a outras pessoas. A aflição vem a nós por si mesma, através das leis da natureza. Assim, não devemos agravá-la com a propaganda. Para uma alma compassiva como Vidura, especialmente em suas relações com os Pandavas, era quase impossível revelar uma notícia desagradável, como a da aniquilação da dinastia Yadu. Portanto, ele propositalmente absteve-se de fazê-lo. Verso 14. Então Mahatma Vidura,
sendo tratado como uma pessoa divina por seus parentes. Permaneceu ali por um determinado período, apenas para retificar a mentalidade de seu irmão mais velho, e dessa maneira dar felicidade a todos os demais. Significado: pessoas santas como Vidura devem ser tratadas tão bem como um habitante do céu. Naqueles dias, os habitantes dos planetas celestiais costumavam visitar lares como o de Maharaj Yudhishthira, e às vezes pessoas como Arjuna e outros costumavam visitar os planetas superiores. Narada é um homem do espaço que pode viajar irrestritamente, não apenas entre os universos materiais, mas também até os universos espirituais. Mesmo Narada costumava visitar o palácio de Maharaj Yudhishthira, isto para não falar de outros semideuses celestiais. É apenas a cultura espiritual das pessoas interessadas que possibilita as viagens interplanetárias, mesmo no corpo atual. Portanto, Maharaj Yudhishthira recebeu Vidura à maneira da recepção oferecida aos semideuses. Mahatma Vidura já havia adotado a ordem de vida renunciada, e portanto ele não retornou a seu palácio paterno para desfrutar de alguns confortos materiais. Por sua própria misericórdia, ele aceitou o que lhe foi oferecido por Maharaj Yudhishthira, mas o propósito de ele viver no palácio era liberar seu irmão mais velho, Dhritarashtra, que estava muito apegado materialmente. Dhritarashtra perdeu todo o seu estado e descendentes na luta com Maharaj Yudhishthira, e ainda assim, devido à sua condição de desamparo, não se sentia envergonhado de aceitar a caridade e a hospitalidade de Maharaj Yudhishthira. Da parte de Maharaj Yudhishthira, era completamente correto manter seu tio de maneira conveniente. Mas a aceitação de hospitalidade tão magnânima por Dhritarashtra não era absolutamente desejável. Ele a aceitava porque pensava não haver alternativa. Vidura veio particularmente para iluminar Dhritarashtra e para elevá-lo ao status superior de cognição espiritual. É dever das almas iluminadas liberar as caídas, e Vidura veio por esta razão. Mas as conversas sobre iluminação espiritual são tão refrescantes que, enquanto instruía Dhritarashtra, Vidura atraía a atenção de todos os membros da família, e todos eles se compraziam em ouvi-lo pacientemente. Este é o caminho da compreensão espiritual. A mensagem deve ser ouvida atentamente, e se falada por uma alma realizada, agirá no coração adormecido da alma condicionada. E através da audição contínua, pode-se alcançar o estágio perfeito de auto-realização. Verso 15. Enquanto Vidura representava o papel de um Shudra, por maldição de Manduka Muni, Aryama assumira o posto de Yamaraj para punir aqueles que cometeram atos pecaminosos. Significado: Vidura, nascido no ventre de uma mulher Shudra, foi proibido mesmo de receber uma parte da herança real, juntamente com seus irmãos, Dhritarashtra e Pandu. Como então podia ele ocupar o posto de pregador, para instruir reis e kshatriyas tão eruditos como Dhritarashtra e Maharaj Yudhishthira? A primeira resposta é que, muito embora se aceite que ele era um Shudra por nascimento, porque renunciara ao mundo para iluminação espiritual, através da autoridade de Rishi Maitreya, e fora completamente educado por ele no conhecimento transcendental, ele era totalmente competente para ocupar o posto de um Acharya, ou preceptor espiritual. Segundo Sri Chaitanya Mahaprabhu, qualquer pessoa que seja versada no conhecimento transcendental, ou a ciência do Supremo, seja ele Brahmana ou Shudra, chefe de família ou sannyasi, é elegível a converter-se em mestre espiritual. Mesmo nos códigos morais ordinários, mantidos por Chanakya Pandita, o grande político e moralista, não há mal algum em receber lições de alguém que, por nascimento, possa ser inferior a um Shudra. Esta é uma parte da resposta.
A outra é que Vidura não era de fato Shudra. Ele tinha de representar o papel de Shudra durante 100 anos, por maldição de Manduka Muni. Ele era a encarnação de Yamaraj, um dos 12 Mahajanas, ao mesmo nível de personalidades elevadas, tais como Brahma, Narada, Shiva, Kapila, Bhishma, Prahlad, etc. Sendo um Mahajana, é dever de Yamaraj pregar o culto da devoção às pessoas do mundo, como fazem Narada, Brahma e outros Mahajanas. Mas Yamaraj está sempre atarefado em seu reino plutônico, castigando os executores de atos pecaminosos. Yamaraj é delegado pelo Senhor a um planeta particular, distante centenas de milhares de quilômetros do planeta Terra, para levar para ali as almas corruptas após a morte e condená-las de acordo com suas respectivas atividades pecaminosas. Assim, Yamaraj tem pouquíssimo tempo disponível para deixar as responsabilidades de seu cargo de castigar os malfeitores. Há mais malfeitores que homens retos. Portanto, Yamaraj tem que trabalhar mais que outros semideuses, que também são agentes autorizados do Senhor Supremo. Mas ele queria pregar as glórias do Senhor, e por isso, pela vontade do Senhor, foi amaldiçoado por Manduka Muni a vir ao mundo na encarnação de Vidura e trabalhar arduamente como um grande devoto. Um devoto assim não é nem Shudra, nem Brahmana. Ele é transcendental a essas divisões da sociedade humana, assim como a personalidade de Deus assume sua encarnação como Javali, mas não é nem Javali, nem Brahma. Ele está acima de todas as criaturas mundanas. O Senhor e seus diferentes devotos autorizados têm às vezes que representar o papel de muitas criaturas inferiores para resgatar as almas condicionadas. Mas tanto o Senhor quanto os seus devotos puros estão sempre na posição transcendental. Quando Yamaraj encarnou-se desse modo como Vidura, seu posto foi ocupado por Aryama, um dos muitos filhos de Kashyapa e Aditi. Os Adityas são filhos de Aditi, e há 12 Adityas. Aryama é um dos 12 Adityas, e portanto foi-lhe completamente possível encarregar-se do posto de Yamaraj durante sua ausência de 100 anos, sob a forma de Vidura. A conclusão é que Vidura nunca foi Shudra, mas era superior ao tipo mais puro de Brahmana. Verso 16. Tendo conquistado seu reino e observado o nascimento de um neto competente para continuar a nobre tradição de sua família, Maharaj Yudhishthira reinou pacificamente e desfrutou de incomum opulência, obtendo a cooperação de seus irmãos mais novos, que eram todos administradores habilidosos para as pessoas em geral. Significado: tanto Maharaj Yudhishthira quanto Arjuna estavam infelizes desde o começo da batalha de Kurukshetra, mas embora não quisessem matar seus próprios homens na luta, isto tinha de ser feito por questão de dever, pois isso fora planejado pela vontade suprema do Senhor Shri Krishna. Após a batalha, Maharaj Yudhishthira ficou infeliz com tal matança em massa. Praticamente, não havia ninguém para continuar a dinastia Kuru depois deles, os Pandavas. A única e derradeira esperança era a criança no ventre de sua nora, Uttara, e ela também foi atacada por Ashvatthama. Porém, pela graça do Senhor, a criança foi salva. Então, após o abrandamento de todas as condições perturbadoras e do restabelecimento da ordem pacífica do Estado, e após ver que a criança sobrevivente, Parikshit, estava bem satisfeita, Maharaj Yudhishthira sentiu certo alívio como ser humano, embora não sentisse a menor atração pela felicidade material, que é sempre ilusória e temporária. Verso 17. O insuperável tempo eterno derrota, imperceptivelmente, aqueles que são demasiadamente apegados aos afazeres familiares e estão sempre absortos
pensando neles. Significado: agora sou feliz, tenho tudo em ordem, meu balanço bancário é mais que o suficiente. Agora posso dar a meus filhos bastante status. Sou bem-sucedido. Os pobres sanhaces pedintes dependem de Deus, mas vêm mendigar de mim. Por isso sou superior ao Deus Supremo. Estes são alguns dos pensamentos que absorvem o chefe de família, loucamente apegado e cego para a passagem do tempo eterno. A duração de nossa vida foi fixada, e ninguém é capaz de aumentá-la nem sequer um segundo, além do tempo programado, ordenado pela vontade suprema. Esse tempo valioso, especialmente para o ser humano, deve ser gasto cuidadosamente, porque mesmo um segundo passado imperceptivelmente não pode ser substituído, mesmo em troca de milhares de moedas de ouro, acumuladas com trabalho árduo. Todos os segundos da vida humana destinam-se a dar uma solução final aos problemas da vida, isto é, a repetição de nascimentos e mortes, e o envolvimento no ciclo de 8.400.000 diferentes espécies de vida. O corpo material, sujeito a nascimento e morte, doenças e velhice, é a causa de todos os sofrimentos do ser vivo. Por outro lado, o ser vivo é eterno. Ele nunca nasce nem morre. As pessoas tolas esquecem este problema. Elas não sabem absolutamente como resolver os problemas da vida, mas absorvem-se em afazeres familiares temporários, desconhecendo que o tempo eterno está passando imperceptivelmente e que a medida de duração de vida delas diminui a cada segundo, sem qualquer solução para o grande problema, ou seja, a repetição de nascimento e morte, doença e velhice. Isso se chama ilusão. Mas essa ilusão não pode atuar sobre alguém que está desperto para o serviço devocional ao Senhor. Yudhishthira Maharaj e seus irmãos, os Pandavas, estavam todos ocupados no serviço ao Senhor Shri Krishna e sentiam pouquíssima atração pela felicidade ilusória deste mundo material. Como discutimos anteriormente, Maharaj Yudhishthira estava fixo no serviço ao Senhor Mukunda, o Senhor que pode conceder salvação, e portanto não sentia nenhuma atração por tais confortos da vida que são disponíveis no reino do céu, porque mesmo a felicidade obtida no planeta Brahmaloka também é temporária e ilusória, porque o ser vivo é eterno. Ele só pode ser feliz na morada eterna do reino de Deus, Paravyoma, da qual ninguém retorna a essa região de repetidos nascimento e morte, doenças e velhice. Portanto, qualquer conforto da vida ou qualquer felicidade material que não garanta uma vida eterna é simples ilusão para o ser vivo eterno. A pessoa que entende isso realmente é erudita, e uma pessoa erudita, sim, pode sacrificar qualquer acúmulo de felicidade material para alcançar a meta desejada, conhecida como Brahma Sukham, ou felicidade absoluta. Os verdadeiros transcendentalistas têm fome desta felicidade. E assim como não se pode fazer um homem faminto feliz, com qualquer conforto da vida exceto com alimento, da mesma forma, o homem faminto de felicidade eterna e absoluta não pode ficar satisfeito com nenhum acúmulo de felicidade material. Portanto, a instrução descrita neste verso não pode se aplicar a Maharaj Yudhishthira ou a seus irmãos e mãe. Ela se destinava a pessoas como Dhritarashtra, para quem Vidura veio especialmente transmitir esta lição.